Arrasta para cima. A gente está tão acostumado com isso, né? Arrasta para cima. Amém, glória a Deus. Muito feliz em estar aqui essa noite. A gente esteve aqui pela manhã, né? Compartilhando a palavra de Deus. E tem uma palavra em senegalês, na língua senegalesa, o Wolof, que é Yala Warna. Deus fala. Deus fala. E se você veio aqui ouvir a voz de Deus, Yala Warna, Ele vai falar com você. Talvez seja o que você não gostaria de ouvir. Talvez seja o que você não estava esperando ouvir. Mas você precisa ouvir o que o teu Pai tem para falar com você essa noite. Amém? E eu queria continuar lendo o texto que eu comecei a ler essa manhã. No livro de Reis, 1 Reis 17. E a gente leu do 1 ao 7. Agora a gente vai ler do 8 ao 24. A gente leu do 1 ao 7 pela manhã. E a gente contou a história de Elias, quando ele vai falar com o rei. E ele vai dar uma péssima notícia ao rei. E agora a gente vai continuar lendo essa história de 1 Reis 17, a partir do versículo 8. E a gente vai continuar falando aquilo que Deus começou pela manhã e continuará falando nessa noite. A partir do versículo 8 de 1 Reis 17, diz assim: Então o Senhor disse a Elias: Apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida a você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água para beber. Quando ela ia indo buscar água, ele a chamou e disse: Traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite no jarro. Então, estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Versículo 13. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: Não acabará a farinha na tua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela e nem azeite no jarro. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me seu filho, disse Elias. Então pegou o menino nos braços da mãe e levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e o colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim: O Senhor, meu Deus,
Por que fizeste, ó Senhor meu Deus, desculpe, por que fizeste essa coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora mataste o filho dela. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: ó Senhor meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e levou para baixo para a sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Yala Wahana. Deus fala. Elias tinha acabado de vir de um lugar de provisão, aonde Deus havia dito: Elias, tudo vai secar por aqui, mas existe um lugar preparado para você, onde haverá água, onde eu já ordenei os corvos para que te leve pão e carne. Ou seja, Elias, não se preocupe, existe algo para você que eu já ordenei. Existe algo para a tua vida que Deus já ordenou. Olha para o teu vizinho e diz: Deus já ordenou algo para a tua vida. Em algum momento, os corvos pararam de vir e a água parou de jorrar da fonte. E Deus disse a Elias: vai para um outro lugar. E Elias imediatamente, seguindo o plano de Deus, vai para um outro lugar. E ao chegar numa cidade, ele encontra uma viúva. Talvez não seria a pessoa que hoje você procuraria para buscar provisão. Uma mulher viúva, com um filho, e como ela bem disse, cheia de pecados. Uma mulher que estava catando lenha para cozinhar a sua última refeição. Como ela mesmo disse: depois dessa refeição, eu irei morrer de fome. Mas Deus é um Deus do improvável. Deus é um Deus que faz milagres. E talvez você esteja buscando realizar os projetos da sua vida através de uma forma mundana, de uma forma como as pessoas pensam e calculam. Mas eu queria dizer para você essa noite: nem tudo vai fazer sentido na sua vida. E talvez você esteja buscando algo que faça sentido na sua vida. Talvez você esteja querendo ajudar Deus, mas não ajude Deus. Faça a vontade de Deus. Medite na palavra de Deus de dia e de noite. Ouça o Senhor e faça e viva segundo a sua vontade. Elias chega na porta da cidade e encontra uma mulher. Talvez não deveria ser ela, não poderia ser ela. Talvez ela não era a pessoa mais preparada. Ela não tinha pão, ela não tinha azeite, ela não tinha nada para oferecer a Elias. Mas era o projeto de Deus para a vida de Elias e para a vida daquela mulher. Você precisa colocar os óculos espirituais. Você precisa começar a ver as coisas da forma como Deus vê as coisas. Você precisa começar a medir as coisas com a régua de Deus e parar de medir as coisas com a régua desse mundo. Ah, Carlinhos, mas não faz sentido. Não faz sentido para você. Eu não sei o que você estudou na faculdade, até onde você chegou, mas você não é criador do céu e da terra. Você não é capaz de fazer pão. Talvez eu faço pão, eu tenho um curso de padaria. Mas o Senhor é capaz de fazer o trigo brotar de uma tigela, do azeite brotar de uma garrafa vazia.
Deus, nesse momento, tem um plano para Elias. Mas é engraçado que quando a gente segue o plano de Deus, os planos de Deus que Deus tem para as nossas vidas, não só a gente é impactado por tudo aquilo que Deus quer fazer, mas Deus impacta a vida de pessoas por onde a gente passa. Uma vez eu estava no Senegal e eu estava muito preocupado com a mensalidade da escola dos meus filhos, porque eu não tinha dinheiro para pagar a escola do meu filho naquele mês. E Deus sabe que isso é uma coisa que me machuca muito, porque eu sou muito sério com as contas. Eu nunca fui uma pessoa de pagar o mínimo do cartão. Eu nunca fui uma pessoa de comprar muitas coisas, porque eu sempre gostei de pagar tudo no dia. E já ia virar o mês e entrar outra mensalidade. E eu tinha do dia 1 ao dia 31 para pagar a escola dos meus filhos. E naquele dia, no final de semana, meus filhos perguntaram: pai, vamos comer algo diferente? E o menorzinho disse: pai, eu estou com saudade de comer coxinha. Eu não sei quantos de vocês têm a oportunidade de comer coxinha. Hoje eu comi uma empada, que é uma empada cheia de carne dentro. Lá no Nordeste não tem dessa empada. Tem mais trigo do que carne. Aqui tem mais carne do que trigo. Eu me espantei quando eu abri. E eu disse: meu Deus, que empada abençoada, quero mais dessa empada. E o pastor disse: essa não é a maior, porque tem uma maior ainda, o empadão. Eu disse: meu pai do céu, eu não posso morar nesse lugar, que eu vou me acabar de comer nesse lugar. E eu disse: filho, vamos comer fora. Mas era fora da casa. A gente organizou lá atrás da casa uma panela e começamos a fritar a coxinha. E meus filhos muito empolgados, porque eu fiz a coxinha pela primeira vez. Deu um pouco certo, uma das coxinhas explodiram, voou da caçarola, e a gente estava sorrindo, aproveitando aquele momento tão bom, com tão pouco. E eu pensava naquele momento: Deus, e a escola dos meus filhos? E uma garota que mora no Espírito Santo, nunca vi essa garota, é uma semeadora nossa, ela fazia bolo para vender, e ela fazia bolo, ela nos enviava R$50 por mês. E ela se comunicava muito comigo e com Débora, lê as nossas cartas, e ela ligou para mim, ela mandou uma mensagem, quando brotou assim no celular, eu abri, ela disse: missionário, você está bem? Eu disse: estou, minha filha. Você está precisando de quanto? Aí eu disse: mas essa garota, ela faz bolo, e ela já me mandou a oferta desse mês. E eu disse: minha filha, eu preciso de R$5.000. Aí ela disse: me dê a conta, eu só não vou depositar tudo porque eu não tenho limite. Aí eu disse: ô minha filha, você ganhou na loteria, foi? Porque eu nunca vi um bolo tão caro como esse. Ela disse: foi não, missionário, eu recebi uma herança. E quando eu recebi, o dinheiro caiu na conta, Jesus me disse: Carlinhos Senegal e Débora Senegal. E eu paguei a escola do meu filho. Eu estou dentro de um projeto de Deus ou não estou dentro de um projeto de Deus? Essa mulher agora comprou uma casa, está vivendo a vida dela, porque Deus proveu na vida dela, e ela providenciou algo que eu necessitava. E eu paguei a escola dos meus filhos, e meus filhos continuaram estudando. E possivelmente os professores receberam o seu salário e continuaram ensinando naquela escola. E quando a gente olha para a vida e para o projeto de Deus, é como uma ciranda onde a gente dança ao redor da fogueira, cada um pegando na mão do outro, enquanto o puxador da canção está cantando e a gente rodando ao redor da fogueira, com a mão direita apertando a mão do irmão da direita e a mão esquerda apertando a mão do irmão da esquerda e dançando essa dança, onde há uma sincronia. Elias chegou na porta da cidade e encontrou a menina do bolo, encontrou o improvável, encontrou uma viúva, encontrou uma pessoa que iria morrer de fome. Mas ele encontrou a oportunidade de ser abençoado e de abençoar a vida de alguém. Houve pão naquela casa. E Elias disse: prepare agora para você.
Mas primeiro prepare para mim. Porque primeiro é o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Eu não sei quais são as suas prioridades, mas essa palavra prioridade no plural, ela já está muito errado. Porque prioridade é prioridade. E Deus tem que ser a primeira coisa que você tem que pensar pela manhã enquanto se acorda. Deus tem que ser a primeira coisa que você tem que pensar quando você faz a sua feira. Eu não sei se você tem agradecido pela sua feira, pela água que cai da sua torneira, pelas pequenas coisas que Deus tem providenciado para você, mas Deus tem que ser prioridade na sua vida, para que o projeto de Deus se cumpra na sua vida. Então essa viúva preparou para Deus, e entregou para Deus o seu pão, o seu melhor pão, o seu pão mais perfeito, com tudo aquilo que ela tinha, e ela disse: tome, coma, porque agora está na mão de Deus. E a Bíblia diz que não faltou nada para aquela mulher. E a Bíblia diz que o filho dela morre. E como eu tenho um senso de humor terrível, eu disse: esse cara deve ter morrido de tanto comer pão. Mas mesmo assim, Deus foi lá e ressuscitou o filho dessa mulher. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, com a mesma palavra que Deus trouxe nessa manhã, eu não sei quem assinou o seu projeto, mas não deveria ter sido você. A Bíblia diz que você tem que fazer projetos. A Bíblia diz que você tem que planejar. A Bíblia diz que você tem que pensar. A Bíblia diz que você tem que estudar para que você não pereça. A Bíblia diz tudo isso, mas quem assina o teu projeto tem que ser o Senhor. A última palavra tem que ser do Senhor. Então Deus traz para você essa noite a palavra do versículo 13. Não se preocupe. Não se preocupe. Vá preparar a comida. Não se preocupe. Faça o que precisa ser feito. Mas Senhor, não tenho dinheiro. Senhor, não tenho a casa. Senhor, não tenho a saúde. Senhor, os médicos já desenganaram. Senhor, está vazia a garrafa, está vazio o armário. Senhor, o terreno está vazio. Assim como eu vi quando eu cheguei no Senegal, um terreno vazio, mas na cabeça do arquiteto da vida, do mundo, já havia uma escola. Você precisa aprender, olhar para vales de ossos secos e ver pessoas ressuscitadas. Você precisa começar a viver como uma pessoa eterna. Você precisa começar a ver como Deus vê as coisas. E nessa noite eu te chamo para te dizer: não se preocupe. Não se preocupa, igreja. Se entrega. Se entrega. É a única coisa que você pode fazer essa noite. Se entrega. Não fica pensando: ai, eu sou hiperativo, eu tenho que fazer alguma coisa. Não. Se entrega. E Deus te chama essa noite para se entregar de uma vez por todas. Para de brigar com Deus. Para de insistir na coisa errada. Para de assinar os teus projetos, porque eles não vão dar certo. Porque não vai acabar bem essa história. Deus está te chamando essa noite. Eu quero orar por você essa noite. E Deus está te dizendo: não se preocupe. Feche os teus olhos. Fecha os teus olhos e começa a pensar e imaginar os teus projetos. Começa nesse momento a dizer: Deus, eu vou apagar tudo aquilo que eu assinei. Porque o Senhor tem que assinar, o Senhor tem que validar. Porque eu preciso acreditar na tua provisão. Deus havia dito: eu já preparei alguém que vai te alimentar, Elias.
Eu já mandei que levasse comida para você, Elias. Deus já preparou para você algo. Deus já tem um caminho traçado para a tua vida. Não atrapalha o Senhor. Não atrapalha o Senhor. Se você está tomado pela ansiedade, Deus quer dizer para você essa noite: não se preocupe. Deus te chama essa noite, meu irmão e minha irmã, no altar dele. Esse altar não é meu. Esse altar não é do pastor Ednei. Esse altar não é da igreja metodista. Esse altar só existe porque existe um Deus que te diz essa noite: não se preocupa. Então seja o primeiro, seja a primeira a se jogar nesse altar e a dizer: Senhor, eu quero que o Senhor tome conta dos meus projetos. Eu quero parar de me preocupar, Senhor. Oh, Pai, eu não quero condenar as minhas próximas gerações, meus filhos e filhas, por causa dos meus erros, por causa das minhas decisões erradas. Eu quero, Senhor Deus, ser alimentado e poder alimentar a viúva. Eu quero, Senhor Deus, que os meus passos traga salvação para o mundo. Eu quero que o meu tempo, Senhor Deus, seja usado para a pregação do Teu Evangelho, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, eu quero que a minha vida seja uma pregação, Senhor Deus. Oh, Pai, enche o Teu altar de pessoas, Senhor Deus, que vieram aqui buscar, que vieram aqui tomar posse, que vieram aqui, Senhor Deus, dizer: eu quero parar de me preocupar. Você tem se preocupado porque você quer ter o controle. Mas toda vez que você tiver o controle, vai dar errado. Tem espaço aqui no meio, venha-se embora. Venha-se embora. Peço que tire essa caixinha aqui, por favor. Tem espaço aqui no meio para você se ajoelhar, para você dizer: Senhor, eu quero essa noite parar de me preocupar. Eu quero, Senhor, essa noite parar de ser ansioso ou ansiosa. Oh, Pai, eu quero essa noite viver como Elias viveu, Senhor Deus, sabendo que Tu é um Deus de providência, sabendo que Tu é um Deus, Senhor Deus, que fará a Tua obra independente de mim, Pai. Venha-se embora. Saia do lugar onde você está. Pare de negociar com Deus, porque vai ser hoje, será hoje e não passará de hoje.